A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. E hoje nós vamos ter o prazer de entrevistar, de bater um papo aqui, melhor dizendo, com Luciano Moreiro, que é diretor técnico operacional da nossa CPTrans, Companhia Petropolitana de Transporte e Trânsito. Muito bem, cujo presidente é o nosso amigo Mauro Branco. E aqui estamos com o nosso diretor operacional. Ô, Luciano, pode se apresentar, por favor, aí aos nossos ouvintes. Olá, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E fique à vontade aí para ser o mais provocativo possível. Estou aqui à sua disposição e vai ser um prazer elucidar as questões tanto suas quanto dos seus ouvintes para conhecer um pouco mais da nossa Companhia de Petropolitana de Trânsito e Transporte. Muito bem. Ô, Luciano, como vocês encontraram a CPTrans? Alguns dizem que a empresa está sucateada, sem condições de operar. Até que ponto isso é verdade e isso inviabiliza a ação de vocês lá dentro da CPTrans? Paulo, vou dar um exemplo pontual, específico sobre a minha própria situação enquanto diretor. Quer dizer, a gente já vai lá para o terceiro mês desse governo e atualmente eu ainda não tenho um computador para utilizar. Isso é um absurdo, né? Isso é um verdadeiro descalabro. Como é que pode uma companhia, um diretor operacional, não ter nenhum computador para trabalhar? Pois é, a gente acaba utilizando os próprios recursos, as próprias ferramentas que consegue da própria casa para conseguir executar um bom serviço para a população. Fico satisfeito da gente estar aparentando estar num bom caminho e espero que essas situações consigam aos poucos serem resolvidas. Mas é lógico que isso é um exemplo pontual, e um exemplo pontual não representa a verdade. A CPTrans já começou a fazer a sua auditoria no balanço das contas, vai apresentar esse balanço para a população no mês de abril, e esse balanço ele mostra que existe um passivo a descoberto na casa dos 30 milhões de reais. Ou seja, dívidas. Pois é. Para o nosso povo entender bem, para nossos ouvintes entenderem bem, dívidas da CPTrans de 30 milhões de reais. Isso, 30 milhões é o que a gente deve e não tem dinheiro para pagar. Meu Deus do céu. Exatamente. Isso levando em consideração que o faturamento anual da CPTrans gira em torno de 3 a 4 milhões de reais. Lembrando que a maior parte... Para pagar isso, quase a gente precisa de 6 anos. Sem fazer nada. Sem fazer nada, sem ter gastar folha, nada. sem ter nada. Sem ter folha de pagamento, sem absolutamente nada. É uma tristeza. A gente ri para não chorar, porque como é que realmente chegou é complicado. a um ponto desse, meu Deus? Mas vamos lá. Mas isso daí é só um dos muitos pontos de uma companhia que infelizmente já viu tempos melhores. A gente tem uma frota que está praticamente intragável, não tem como você ir para a rua sem você ter um carro funcionando. E a gente tinha problema até com combustível. Se você ver, a gente tem tirado dinheiro do próprio bolso para conseguir bancar o diesel dos caminhões quando eles têm que ir a Itaipava. Que absurdo. Tem muitas coisas aqui, eu poderia passar toda a entrevista falando de como foi chato, como foi ruim chegar numa companhia da qual a gente se orgulha enquanto munícipe, e quando a gente vai lá dentro, a gente vê que não tem nenhum sistema de gestão implantado, que os registros realmente da companhia de projetos, inclusive todos eles faltando pedaços, sem informações próprias, que demoraram muito tempo para serem entregues para a gente, porque graças a Deus a gente teve aí parceiros que nos ajudaram a resgatá-los, porque se não fosse isso, nem nas antigas plantas a gente teria. Que coisa absurda, meu Deus do céu. Bom, em Petrópolis, nós não temos uma educação de trânsito, realmente. Eu lastimo muito. Nós vemos que os carros param onde querem, estacionam em vagas de deficientes e idosos, sem autorização para isso. Como coibir esses abusos, Luciano? Porque aqui o petropolitano precisa aprender a ter um pouquinho de educação também no trânsito. Porque eles querem ir a uma loja tal e só falta entrar com o carro dentro da loja. Não é assim que as coisas funcionam, né? Como é que a gente pode coibir esse tipo de coisa, Luciano? Bom, o roteiro para coibir esse tipo de situação é bem claro. Primeiro se orienta, depois se adverte, depois se notifica o condutor. Ou seja, tenta dizer como é o certo, diz que ele está fazendo o errado, e se ele insistir na ideia, a gente multa. Esse é o caminho natural. Entretanto, a gente tem uma série de ações que vão permitir com que
as pessoas tenham mais ciência, mais conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro ao longo do ano. Uma delas seria o Maio Amarelo, que visa não só fazer com que as pessoas se comportem melhor no trânsito, mas também reduz o número de acidentes na nossa cidade. Tem sido acima do nosso limite de alerta. Eu acho isso essencial. Eu acho muito importante uma educação no trânsito, orientar. Eu faço questão que vocês venham, inclusive, aqui depois, em maio, para que a gente possa divulgar essa atividade, porque isso é de suma importância. As pessoas precisam aprender a ter educação no trânsito. Desde já eu lhe garanto que esse convite vai ser aceito, vai ser um prazer, uma satisfação, e desde já lhe agradeço por isso. É muito importante que as pessoas conheçam melhor como se portar no trânsito. Às vezes a gente acha que o trânsito é um problema público, e de fato ele é, em toda a sua dimensão da palavra. Ou seja, ele não é um problema da prefeitura, ele não é um problema do governo, ele é um problema das pessoas, um problema que tem solução, e a gente busca dar essa solução para as pessoas da melhor forma possível. Perfeito. Essa educação no trânsito não poderia ser aprimorada nas escolas, nos terminais de ônibus, nas empresas de ônibus, nos cruzamentos da nossa cidade? Porque eu acho que é uma oportunidade realmente de educar que nós temos nesses locais e nessas ocasiões. Sem dúvida, Paulo. Não só nas escolas, mas também nas empresas. A gente busca participar mais do cotidiano de algumas empresas para trazer mais informações para as pessoas, né? Não só para as crianças ou para os trabalhadores, mas para as pessoas de forma geral. Até porque o trânsito não é só o condutor do carro, ou o condutor da moto, ou o motorista de ônibus, mas sim as pessoas, né? O pedestre, o ciclista, todas aquelas pessoas que colocaram o pé para fora de casa. Exatamente. Quantos técnicos na área de trânsito e quantos na área de transporte a CPTrans possui? Bom, essa é uma informação que eu não vou ter a felicidade de lhe dar também. Vamos falar sobre parte técnica. Hoje nós temos aí aproximadamente 5 técnicos na parte de projetos, todos eles muito bons, graças a Deus, com muitos anos de casa. Temos aí mais 4 técnicos na área de trânsito. Gente, mas 9 pessoas para um trânsito de 100 e tantos mil veículos em Petrópolis? Pois é, e o dado mais alarmante é justamente sobre o CONATRAN, né, o Conselho Nacional de Trânsito, determinar que a gente precisa de um agente de trânsito para cada 1.000 a 2.000 veículos. Nós temos 168 mil veículos registrados. Nossa Senhora. Isso determinaria então que eu precisaria de 84 agentes no mínimo, até a 168 agentes, que seria o número ideal. Hoje, isso sem contar, inclusive, os carros que vêm de fora para a cidade, né? Sim, sem contar. 168 emplacados em Petrópolis. Sim, 168 veículos emplacados em Petrópolis. Absurdo. Hoje, então, o meu número mínimo seriam 84. Eu tenho 15. Que coisa absurda. Nós temos que dar um jeito, a gente tem que mudar. Vamos ver. Luciano, os pardais da cidade são vistos como indústrias de multa. Até que ponto esses pardais realmente têm a visão de segurança e não de mero arrecadador de dinheiro para os cofres municipais? Excelente pergunta, Paulo. Eu gosto de falar sobre essa expressão que apareceu, indústria da multa. Bom, hoje, se eu quisesse ser uma indústria de multa, eu diria que eu estou produzindo muito pouco. Posso lhe dizer com bastante franqueza. Se você descer comigo, chegar aqui na frente da rádio e olhar quantas pessoas usam o cinto de segurança, você vai descobrir que em torno de 50% a 60%. Não resta dúvida. Falam celular. Pois é, falar o celular, não utilizar o cinto de segurança. Se cada veículo que descumprisse uma dessas regras eu estivesse multando, a gente teria realmente uma indústria de multa. Isso não acontece hoje. Não acontece por variados motivos. Mas vamos falar dos pardais, vamos falar sobre o sistema de radar. Os radares eletrônicos, os que são instalados em pontos como, por exemplo, a Barão do Rio Branco, eles visam coibir o motorista infrator a andar acima da velocidade permitida. Algumas pessoas poderiam dizer, poxa, mas 50 km para Barão do Rio Branco é muito pouco. Se você pensar num dia de sol, se você pensar num carro com boas condições... Não resta dúvida, aquela via é perigosíssima. Tanto a Barão do Rio Branco quanto o Bingen. São locais que... Todos os locais onde estão acontecendo mais acidentes, a gente está mapeando esses locais e a gente vai tomar medidas em cada uma delas. Mas veja, na Barão do Rio Branco, 50 km seria pouco se a gente considerar, então, num dia de sol, num carro com um veículo de boas condições. Se você pensar naquele carro um pouquinho mais velho, com pneu um pouquinho mais desgastado pelo uso, num dia de chuva e neblina, se ele andar a 60 km por hora, ele roda. Então é importante que as pessoas saibam disso. Eu tenho certeza disso. Principalmente o problema das motos em Petrópolis. Que nós estamos com... eu fico abismado de ver
todo dia 1, 2 acidentes, e acidentes com vítimas fatais. O que a gente lastima imensamente. A gente vai falar também sobre isso daqui a pouquinho. Mas, então eu até queria dar o testemunho realmente, porque hoje eu assisti um agente de trânsito, que ele vinha com apitando para os caras que estavam parados aqui na 16 de março, tiraram seus veículos e que estavam estacionados irregularmente. E ele não multava. Eu até estranhei. Sinceramente, eu estou sendo sincero. Eu estranhei porque nós estávamos acostumados. O guarda não apitava, ele vinha era com bloco. O apito dele era o bloco e a caneta, né? E aquela série de multas que a gente ficava extasiado, né? Realmente é um problema sério isso, né? Esperamos que essa nova mentalidade que vocês estão implantando, que ela frutifique e que ela ganhe corpo dentro da cidade, para que realmente a gente tenha agentes de trânsito que orientem o trânsito, não que procurem multar e penalizar, porque nós já estamos de penas até a raiz do cabelo, né? Sem dúvida, Paulo. Se me permite, eu vou à vontade. Fazer uma pequena colocação sobre 2 casos específicos de quando eu multei um veículo e de quando eu não multei. O primeiro, num domingo, na Praça Pasteur, há algum tempo atrás, recebi uma denúncia de um caminhão que estava posicionado em cima da faixa de pedestre, na frente da igreja do local. Eu, pessoalmente, num domingo, 2 horas da tarde, estava de serviço e fui para lá porque, como eu disse, temos pouca gente, então eu fui pessoalmente atender aquela denúncia. E chegando lá, eu já sabia que era um local problemático, aproveitei para fazer uma série de advertências, uma série de orientações e não multei nenhum veículo. Subi a 1º de maio toda, até lá em cima, para achar quem era o dono do caminhão, para trazer o dono comigo, para deixar o cara arrumar uma outra vaga sem dar uma multa. Agora te dar um outro exemplo. Há pouco tempo atrás, teve um bloco de carnaval em Itaipava, teve um grande acúmulo de pessoas, teve apoio da PM, apoio da GCM, apoio de uma série de órgãos, e por acaso já era meia-noite do sábado e eu estava voltando para a companhia. No que eu voltava para a companhia, passando ali na frente da garagem da Montreal, me passa um Fiesta pela contramão. E eu faço questão de, quando chego na Barão, quando chego em qualquer lugar que tem um limite de velocidade, mesmo com o carro com o giroflex ligado, né, aquela luzinha que o pessoal chama de sirene, mesmo assim eu ando no limite da velocidade da via. Porque é comum as pessoas saírem desses eventos e algumas delas ainda por cima estarem alcoolizadas. Isso é normal. Então o que aconteceu naquela noite? Eu fiz questão de andar no limite da velocidade da via porque os carros iam parando atrás de mim e o pessoal não tem coragem de atravessar um carro com uma sirene ligada porque sabe que vai ser multado. Teve um mais esperto da turma que resolveu me ultrapassar. Me ultrapassou acima da velocidade permitida, foi pela contramão, na frente da garagem da Montreal. Eu liguei a sirene, fui atrás dele, e não é brincadeira não. Ele, da entrada da Montreal até a entrada do bairro Carangola, chegou aos 110 km de velocidade comigo com um golzinho, sambando a traseira, Paulo, atrás dele. Pois é, piscando alerta, pedindo para ele parar, e minha preocupação, enquanto eu fazia isso, era meus filhos. Porque eu estava preocupado, já era com a minha segurança. Também, só que eu pensava, se eu não correr atrás dele, se eu não sinalizar esse motorista, Paulo, eu posso estar colocando em risco alguma outra família que não tem nada a ver com isso. Exatamente. Então o que eu fiz? Fui atrás dele e graças a Deus não passou um carro na contramão. Você imagina o que é um veículo andando na contramão naquelas curvas, absurdo, na frente do Roseral. Absurdo. Pois é. Esse daí foi multado e foi muito bem multado. Lógico, aí tem que ser mesmo, tem que ter a carteira até apreendida. Exatamente esse é o ponto em que eu cheguei. Irresponsável. Pois é, extremamente irresponsável, alcoolizado, adulterado, talvez tenha usado algum entorpecente e quando eu consegui fazer ele parar, ele ainda fugiu. Complicado, né? Aí é complicado. Realmente. Ô, Luciano, por que Petrópolis não possui sinais de trânsito ou semáforos em ruas periféricas, mas só no centro da cidade? Bom, existem locais específicos onde o semáforo de fato é necessário. Grandes cruzamentos, em cruzamentos que não é permitida a negociação entre os motoristas, como, por exemplo, nas Duas Pontes. Ponte Fontes. Minto, Duas Pontes mesmo, não Ponte Fontes. Onde o semáforo acaba diminuindo ali o fluxo de veículos. Ali é terrível. Ali já teve semáforo. Já teve, já tiraram, porque aquilo ali não funcionava. Justamente por ali isso. Eu tenho uma outra sugestão, depois eu vou falar. Vai ser um prazer. Agora, em alguns outros locais, de fato, ele poderia ser bem utilizado, mas também é um equipamento caro.
um semáforo hoje custa aproximadamente R$10.000 mais a manutenção. E se você colocar 10 semáforos, nem gera um impacto muito grande, mas você gastou R$100.000 com isso. Então a gente tem que dar bastante valor ao dinheiro público. E Sim, é isso que a gente não resta a tentado. menor dúvida. Agora também, por exemplo, na rua Dr. Nelson de Saerp, ali na entrada para a Praça da Liberdade, ali ficou caótico aquele negócio. Porque ali tem três travessias. Tem quem vem do lado par para o lado ímpar, quem vem do lado ímpar para o lado par, e tem quem atravessa em direção à praça. Muito bem. Ali, a cada pessoa que chega, o carro para a pessoa atravessar. Então o trânsito não anda. A partir das 5h30 da tarde, fica impraticável você andar na rua do Túnel Serra. Você leva, sinceramente, 15 minutos para atravessar 200 metros. Isso o trânsito todo, isso reflete o resto da cidade inteira. Não parece, mas reflete o resto da cidade inteirinha. Fica todo mundo congestionado por causa disso. Às vezes o sinal de trânsito ali educaria tanto os pedestres que esperariam a vez para atravessar, quanto os motoristas também, que seriam obrigados a parar quando o sinal fechasse. E então haveria o fluxo dos pedestres. Mas não de carro em carro. Paulo, tua colocação está perfeita. Hoje em Petrópolis, o motorista ele tem, por um lado, positivo, ele respeita bem a faixa de pedestres. Por outro, isso é negativo quando ele não vê o próprio impacto no fluxo que isso causa quando ele para apenas um pedestre. Exatamente. Isso gera uma dicotomia entre esses dois fatores, entre a velocidade do fluxo e o respeito ao pedestre. Pois bem, é necessário usar o bom senso, que o motorista utilize o bom senso e pare quando vê que há um acúmulo de pedestres no local. Mas se aí ele o parar grande pra cada problema é o pedestre, que também é mal educado. Sim. E que ele acha que o cara tem a obrigação de parar para ele atravessar. Claro. Esse é o grande problema que fica criado. O cara diz assim, bom, tem uma pessoa só, não vou parar. Aí aquele cara, porra, não para, não sei o quê. Entende? A gente está cansado de ver esse tipo de situação. Sem dúvida, Paulo. Em relação a isso, o próprio pedestre muitas vezes cai nesse erro e ele tem que saber que o carro não é responsável apenas pela sua incolumidade, mas ele também tem as suas próprias regras. E o pedestre ele tem que conhecer essas regras e respeitá-las. Porque você veja, o sinal de trânsito colocado na Paulo Barbosa diminuiu muito o número de acidentes ali. Um outro de exemplo, atropelamentos principalmente. Um outro exemplo de local onde o semáforo fez diferença na travessia de pedestres e aumentou o fluxo de veículos é no Trevo de Bom Sucesso. Pois é, exatamente. Toda aquela operação que nós fizemos envolveu uma alteração na programação do semáforo para que ele fechasse com menos intervalos. O intervalo é maior entre cada fechamento. Agora ali tem que fazer tem um negóciozinho que tem que resolver. Aquele gelo baiano que foi colocado tem que ser aumentado. Porque tem uns desgraçados que passam por cima daquilo para entrar na ponte. Bom, é aquilo que eu sempre digo, o problema de trânsito é um problema público. Ele não é um problema da prefeitura, ele não é um problema da CPTrans, ele é um problema de todo mundo. E para que a gente consiga fazer a cidade rodar, para que ela não pare, a gente precisa contar com o bom comportamento das pessoas. Eu sou bonzinho, daqui a pouco eu vou te dar umas sugestões. Vai ser um prazer. Por que nós só vemos guardas de trânsito às 17 horas? Esses agentes de trânsito muitas das vezes são vistos apenas circulando com um bloco de multas na mão. Isso não é um aspecto negativo? Sem dúvida, esse é um aspecto negativo, entretanto, que não tem ocorrido mais. Como você mesmo, pelo teu próprio testemunho, já disse que hoje viu um agente que não estava lá. Hoje eu vi. Que não estava lá multando. Mas eu posso dizer com toda a franqueza do mundo que existia sim uma meta de multas a serem entregues pela Prefeitura de Petrópolis, pela CPTrans e por todos que trabalhavam especificamente com a parte de trânsito. Isso daí existe uma série de... Quer dizer, existia mesmo essa indústria da multa aqui, né? Existia uma série de indicações, testemunhos de informações que eu recebi de que havia uma caça às bruxas. Exatamente. Exemplo, frente da Estácio, frente do Senai. Pois o pessoal vai parar onde? O pessoal ia lá rebocar à toa. Mas já sabia que não tinha estacionamento ali e mandava o reboque para lá justamente porque sabia que ia encontrar carros parados lá. Então isso daí acabou. Como o pessoal pode verificar, na frente da Estácio, na frente do Senai, não existiu nenhuma grande operação de reboque porque a gente não está fazendo caça às bruxas. A gente não está buscando a infração. O que não pode é ter ali fila dupla ou fila tripla, que aí fecha a rua. Exatamente. Aí não dá.
Não, agora... E para isso a gente está buscando, com uma série de projetos, uma série de emendas, permitir com que as próprias organizações interfiram no seu ambiente de trânsito. Exatamente. Isso vai facilitar a nossa vida também. Aí seria legal, muito legal isso. Muito bom isso. Há, por parte da municipalidade, a ideia de construção de edifícios garagem no centro da cidade, ô Luciano? A gente tem uma série de projetos para isso, Paulo, como, por exemplo, fazer um edifício garagem ali na Praça do Bosque. A gente tem alguns outros projetos para ampliar os existentes. Mas mesmo tendo problema de enchente na nossa cidade, teria condições de construir esse edifício subterrâneo? Consegue sim, Paulo. Em virtude de sistemas de bombeamento, sistemas de filtragem, existe toda uma forma da gente conseguir até ajudar a resolver o problema das enchentes criando estruturas internas. Existem projetos conhecidos de criar estruturas como piscinões, como sistemas de bombeamento que permitiriam inclusive resolver esse outro problema da cidade, que são as enchentes. Então você pode talvez até conseguir juntar os dois problemas e resolvê-los com uma solução específica. É viável tecnicamente. Entretanto, não existe nenhum projeto no momento. Por quê? A gente não tem recurso para isso. Sim. Mas aí o nosso prefeito busca recursos, ele tem que buscar recursos para a cidade, né? Tenho certeza que o prefeito eu sei que ele está fazendo isso, ele está fazendo o possível realmente, que a situação que a prefeitura foi encontrada realmente dispensa maiores comentários. Agora, realmente, eu acho que a gente tem que tentar ver se a gente viabiliza um tipo de estacionamento melhor para Petrópolis, que a gente consiga, porque é muito triste você saber, eu tenho amigos que são de fora, que vieram a Petrópolis, e dizem, não vou mais a Petrópolis não, Paulo. Eu fui lá, parei o carro, meu carro é multado, a gente não tem onde parar, você não tem onde parar. E outro problema muito sério são os ônibus de turismo, que precisam realmente ter um lugar para estacionar. Eu acho que esses ônibus de turismo não podem estacionar ao longo da Roberto Silveira. Isso é um absurdo. Porque aquela rua ali já é estreita o suficiente. Eles param ali em frente ao Colégio do Amparo, quer dizer, fecham o acesso que as pessoas vão para Padre Feijó, interrompe o fluxo. Tá bom, que já sabe que para quem vai pela Monte Caseiro vai sofrer o pão que o diabo amassou. Porque Petropolitano não conhece as alternativas da cidade, Luciano. O que eu me debato muito é isso. Às vezes até nós temos algumas alternativas. Outro dia o trânsito estava totalmente parado em direção a Monte Caseiros. Eu entrei na Padre Feijó, fui tranquilo, fiz a volta ali em frente ao Palácio Visconde de Mauá, entrei pela Piabã e segui para o Bingen. Não tive problema nenhum. A minha mulher disse assim, poxa, você escapou de tudo. Eu digo, mas não é que eu escapei. É que a gente cria vias alternativas, o que o Petropolitano não faz. Ele aprendeu a ir pela Monte Caseiros, ele acha que só ali que pode passar. Quer dizer, não dá. Aí, realmente, com 168 mil veículos, uma cidade que resiste. E em qualquer via de Petrópolis hoje, passou mais de 800 carros em uma hora, ela trava com o trânsito. Total. Esse é o número que a gente tem estimado para a grande maioria das vias petropolitanas, Paulo. Além disso, falando de vias alternativas, são importantes conhecer realmente a via do Vila Militar, a Rua do Cemitério, exatamente, a Olavo Bilac ali na Coronel Veiga, conhecer a Rua do Quarteirão Engelheim, que você consegue, por exemplo, entrar na rodoviária, chegou na rodoviária do Bingen, você consegue sair lá no Santa Teresa sem passar pela Rua Bingen. São coisas que pouca gente conhece. Exatamente. E depois você pode ir para o Quitandinho, para a Rua Teresa. Se acontece algum acidente, por exemplo, na rua, ninguém sabe ainda o que eu faço agora. Eu digo, gente, não é possível. Pois é. Sugiro utilizarem aplicativos como o Waze, por exemplo, que em Petrópolis já tem funcionado bem. Aqui ainda não temos tantas favelas que ainda nos salva, né? Você já deve ter visto que qualquer dia a cidade vai parar realmente. Você mesmo acabou de dizer que são 168 mil carros emplacados na cidade, fora os que vêm de fora para cá. O que está previsto para melhorar esse trânsito caótico da nossa cidade, Luciano? Existem muitas ações previstas, tanto no sentido de educação para o trânsito, quanto no sentido de melhoria do próprio sistema de gestão da Prefeitura e da CPTrans em relação à mobilidade urbana, a adoção de novas tecnologias. Esse sábado agora,
a gente vai ter a Conferência da Cidade, vai estar falando especificamente sobre infraestrutura e a gente vai estar falando também de mobilidade urbana, usando uma série de novas tecnologias. Quer dizer, não existe somente projeto. Então, mas que a gente bom precisa... que a gente está batendo esse papo antes, que eu vou te dar uma porção de sugestões. Beleza. Não sei se elas vão ser aplicadas. Não sei, eu não sou técnico de trânsito, mas a gente tenta... Paulo, pode ter certeza que vão ser ouvidas e tratadas com muito carinho. Obrigado. Veja só, mas falando ainda de como melhorar a cidade, é importante sim projetos de infraestrutura com algum peso, coisa que Petrópolis não recebe há muito tempo. A gente busca resgatar todos os projetos do PAC 2, ou seja, o Programa de Aceleração do Crescimento específico para a mobilidade, aquele que infelizmente a cidade conseguiu os recursos, mas perdeu por não apresentar a documentação. Um absurdo uma coisa dessa, eu não consigo entender como é que isso acontece. 37 milhões do governo federal. Parece que a gente não precisa de dinheiro. Realmente. Numa situação ainda mais daquela que a gente se encontra, realmente não faz sentido isso não ter avançado. Isso tem condições de ser revertido, Luciano, olha, ainda? Porque parece que foi aberto um novo prazo, o prefeito teria conseguido algo em Brasília nesse sentido, né? Como o prefeito é um bom articulador, o Maurinho Branco um bom articulador, tem deputados apoiando a causa, como o deputado Júlio Lopes, certamente pode ter um bom caminho. Agora, não é algo que eu posso lhe prometer de que a gente vai conseguir, Paulo, infelizmente. E além desses projetos de maior peso para a cidade, recuperação da sua infraestrutura, existem projetos como a ligação Bingue-Quitandinha, que são fundamentais. Mas isso nós vamos bater um papo já, porque isso daí vai ter que sair de qualquer jeito, mas a gente fala sobre isso já no nosso segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvinte da nossa Rádio Imperial, estamos voltando para a segunda parte do nosso programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje entrevistando Luciano Moreira, que é diretor técnico operacional da CPTrans. Estamos falando aqui sobre o trânsito, sobre os problemas, os diversos problemas que envolvem a nossa área de trânsito na nossa cidade. Ô Luciano, nós paramos no bloco quando você entrar nesse assunto. Existe uma séria discussão quanto à ligação Bingue-Quitandinha. Moradores reclamam do trânsito de veículos por dentro do bairro na pista que está sendo projetada. Parece que existe uma situação mais viável, que seria uma rotatória no local próximo ao portal. A coisa é complicada, mas não pode continuar sendo um projeto eternamente adiado e pauta de campanha de prefeito, que ninguém suporta mais isso. Eu acho que era para ontem essa ligação Bingue-Quitandinha. Eu não entendo como é que isso não aconteceu até agora. Eu não aceito. Não me venham com churumelas, com desculpa da Concer que tem que fazer acontecer, que isso é conversa para boi dormir. Nós temos que fazer essa ligação urgente. Qual é a real situação disso? Bom, vamos lá. Vamos começar, porque depois a gente vai falar sobre um assunto aqui, sobre isso mesmo. Mas vamos lá. Perfeito. Especificamente falando da ligação Bingue-Quitandinha. O projeto inicial é um projeto paliativo, o que a gente já está aí conversando com a NTT, que está vendo o Maurinho e o prefeito constantemente colocarem isso como pauta, é o projeto que já prevê a rotatória no portal. Ele passa sim com uma mão dupla por dentro do túnel, uma via que vem para cá justamente para não precisar fazer um projeto com grande infraestrutura no momento, em função dos custos de uma obra desse tamanho. Entretanto, veja só, o fato dele ter ficado para o final da obra foi principalmente falta de vontade política. Colocar isso com toda a franqueza. Lógico, só pode ter sido. Isso, para você ver como foi o decorrer dos fatos, há pouco tempo o prefeito Maurinho estiveram já com o presidente da NTT e ele já determinou que essa vai ser a próxima etapa da obra e que isso vai ser feito assim que a obra startar. Ou seja, não precisaria ter ficado no final.
Veja só, a gente já poderia ter a ligação Bingen-Quitandinha. Isso. Eu acho isso uma maldade com a população. É. Porque você tem que sair do Bingen, vir ao centro para ir para o Quitandinha. Meu Deus do céu, isso é incompreensível, não entra na cabeça de ninguém. Quer dizer, não ter sido feito isso, eu acho uma maldade com a população. Quantidade de veículos que saem do Quitandinha em direção ao Bingen hoje, eles são de 1.200 por hora. Então você imagina, o fluxo, o reverso deve ser a mesma coisa. Exatamente. Então, se a gente considerar o mesmo fluxo no sentido inverso, a gente vai ter aí uma ligação que vai desafogar muito o trânsito no centro, principalmente para Monte Caseiros, para Coronel Veiga, para locais hoje que já demonstram aí uma saturação, estarem totalmente saturados. Vamos torcer para que isso daí aconteça, a gente tem feito o melhor possível para garantir velocidade a esse processo e a gente já até viu o projeto, então não é só... Então não vai passar por dentro mais do bairro lá... Do bairro Amazonas? É. Então, ele não passaria por ali, ele passaria por dentro do túnel, mas essas informações sobre o projeto, Paulo, ainda tem alguma discussão, então eu não posso lhe dar uma versão definitiva sobre ela. Certo. Entretanto, pelo menos o que eu lhe posso dizer com total confiança é de que a próxima etapa da obra vai ser a nossa ligação Bingen-Quitandinha finalmente. Aleluia, aleluia. Eu acho que isto vai ser a obra do século em Petrópolis. Pois é, e vai fazer finalmente o Petropolitano poder elogiar a Concer, né? Não, porque realmente... Não, eu vou continuar metendo sarrafo nela. Porque realmente essa empresa para mim é o caos. Ela realmente não tem uma visão muito boa aqui. Não. E ela nem sabia disso. Não tem e não faz nada que preste realmente, né? Na nossa estrada é um terror. Aquilo é uma coisa que eu todo dia... Todo programa eu tenho que falar dessa estrada porque a gente sofre o diabo. Não há carro que resista a subir e descer todo dia a Rio Petrópolis. Mas volto a te dizer, Paulo, concordo plenamente com você, você tem excelentes méritos no seu posicionamento, mas a própria Concer não tem nenhum interesse em ter uma opinião negativa em Petrópolis. Para ela isso não é bom. E por que ela nunca trabalhou para mudar essa opinião? Porque não tinha interesse político para fazer com que a Concer entendesse plenamente as nossas demandas. Dou aqui uma salva de palmas aos amigos Jorge Debuton, por exemplo, da Nova Monsanto, o seu Felipe Guedon, por exemplo, que está sempre discutindo isso em pauta, e que por causa da sociedade civil, a Concer ainda tinha alguma resposta, porque da prefeitura, eles nem enviavam ninguém para as reuniões a tratarem da obra, sabia disso? Absurdo. Pois Verdadeiro absurdo. Pela primeira vez, Maurinho Branco voltou de lá e disse que foi constantemente elogiado pelos membros da Concer, pela nova presidência, pelo Ladeiro, justamente por estar presente, porque até então isso não acontecia. Realmente é assustador. É assustador. O nosso presidente da CPTRANS já foi vereador. Você, não vou dizer que você vai responder por ele, mas você não concorda que precisa ser revisto este tombamento da cidade? Porque quando essa lei foi feita em Petrópolis, era uma cidade com cerca de, no máximo, 100 mil habitantes, se tanto. E hoje temos 350 mil, fora os turistas. Com 168 mil carros na cidade, como transitar pelas nossas ruas estreitas? Bom, Paulo, é necessário que o Petropolitano entenda as próprias características, a sua forma ambiental. Isso daí permite que a gente entenda que é necessário utilizar o transporte público como uma solução alternativa, entende que a gente precisa apostar na bicicleta. Luciano, tudo bem. Eu até concordo em Vou chegar no tombamento. Com você. Pois é. Mas esse tombamento dessa cidade tem que ser revisto. Petrópolis hoje é uma cidade de médio porte. Não é mais uma cidade pequena. Eu nunca tratei Petrópolis, eu acho que em toda a sua história ele foi uma cidade pequena, porque comparando com as outras do estado, ela sempre teve um posicionamento destacado. Exatamente. A gente tem aí um passado histórico muito bacana e por isso a gente sempre fica nessa dualidade, nessa dicotomia entre defender o nosso patrimônio ou permitir uma ampla expansão. Concordo contigo de que toda lei precisa ser revista. Realmente isso sempre esbarra em aspectos técnicos, às vezes antiquados, às vezes desnecessários, desde que feitos com boa fé. É necessário que a gente reveja esse processo sim, mas garantir que isso seja feito de uma forma sistêmica. A doutora Fernanda, que hoje está lá no IFAM, me pareceu com um posicionamento mais adequado às nossas demandas. Foi lá na CPTRANS, nos ouviu, a gente apresentou alguns projetos pontuais a ela.
como, por exemplo, a utilização de piso podotátil em alguns locais da cidade. Piso podotátil, para ficar claro, traduz. São aqueles pisos para deficientes visuais, a pessoa que não está enxergando direito. Tudo bem. Isso era uma coisa que a gente poderia utilizar. Todo mundo acha que por que tem essas listinhas amarelas aqui na rua, né? É para isso, justamente. Isso, e a gente tem alguns projetos que a gente gostaria de utilizar esse tipo de piso, porque são em locais realmente necessários. E a gente já apresentou isso ao IPHAN e estamos começando a ter um diálogo diferenciado, mas a gente precisa fazer isso sistemicamente e revisar, sim, todos os aspectos que fazem com que, por exemplo, uma sugestão sua daqui do programa de colocar um semáforo na frente da Praça da Liberdade não possa ser executada por causa da lei de tombamento. Pois é, exatamente. Hoje eu não poderia fazer qualquer alteração ali naquele local sem a devida autorização do IPHAN. Pois é, nós conseguimos, por exemplo, colocar um pardal, um limitador de velocidade naquela curva lá do quilômetro 96, 98, aquela que virava tudo quanto que caminhão virava lá. Passou a botar 50 quilômetros ali. Isso foi o nosso clube que conseguiu, junto ao DENIT, enchemos o saco do DENIT, enchemos o saco da NTT, até que a gente conseguiu botar o bendito do pardal lá. Pode xingar a gente à vontade, mas que diminuiu o número de acidentes. Certamente. Porque é o único jeito que a gente tinha de fazer aquilo ali. Eu não sei, o pessoal entrava aquilo ali de pé enfiado, não sei o que é. E eu lhe agradeço por isso. E a gente fez esse tipo de coisa, né? Mas veja, se me permite ser bem franco em relação ao tombamento, é necessário sim que a gente crie processos sistêmicos, ou seja, processos que vão sempre olhar com o mesmo critério, da mesma forma, para toda solicitação de alteração da nossa cidade. O meu problema maior em relação a como lidar com isso é que às vezes nos chegam demandas, como por exemplo, remover os pontos de ônibus, né, os pontos de transferência na frente do Cefet ou no Bosque do Imperador ali atrás do museu. E eu entendo que para proteger o nosso patrimônio, isso seria muito bacana. Mas, por outro lado, é uma posição muito cômoda, se me permite dizer, chegar e demandar a remoção desses pontos de ônibus sem me dizer qual é a outra solução que eu tenho, onde colocá-los. Eu hoje passo muito esse tipo de problema. Me chega uma demanda para remover um ponto de ônibus de determinado local e eu simplesmente não tenho onde colocá-los. Mas acho que a gente vai fazer o quê? O pessoal vai pegar ônibus aonde? Pois é, aí você imagina. A gente não consegue ainda como andando. Como é que eu falo para uma senhora de 65 anos de idade que ela tem que passar debaixo de chuva da Marechal Deodoro até a Paulo Barbosa, porque eu não posso botar nenhum ponto de ônibus no caminho? Isso é um descalabro. Pois é, essa é a minha dificuldade hoje. Eu entendo perfeitamente o posicionamento do IPHAN para defender o nosso patrimônio, mas não adianta só me demandar uma solução sem me apresentar alternativa. Exatamente, porque é o que eu sempre costumo dizer, criticar é muito fácil, oferece as alternativas. O que eu poderia fazer Critica, mas no dá as local? alternativas. Isso, sem dúvida, faria toda a diferença para a gente conseguir proteger o nosso patrimônio, ao mesmo tempo permitindo o crescimento da cidade. Certo. Ô, Luciano, muitas ruas teriam que ser mão única aqui em Petrópolis. Você não concorda com isso? Concordo. Como, por exemplo, podem 2 ônibus trafegar em sentido contrário na rua, não sei se você conhece, na rua Simão Bolívar, no Valparaíso. Não tem condição. Né? Não tem condição. Por que a Coronel Veiga não sobe e a Cristóvão Colombo desce? Né? Por que não a Ipiranga e a Dom Pedro como via única? Eu não entendo esse tipo de coisa. Vai ter que dar a volta. Dá a volta, paciência. Cara, olha, eu morei no Rio de Janeiro e eu saía da Voluntários da Pátria para entrar na São Clemente, eu tinha que ir lá na Farane dar a volta. O trânsito fluía. Agora você quer fazer as coisas e não quer ter trabalho, tem que ter ônibus circular. Bota ônibus circular, faz qualquer coisa, muda a mentalidade. Petrópolis tem que evoluir. Nós não estamos mais na época da dirigência. Hoje nós temos que evoluir. Então eu acho que não tem condições. Aquela rua, doutor João de Scragnoli, no Valparaíso, onde sai da Gonçalves Dias e entra para entrar... Meu Deus, como é que aquela rua pode ser mão dupla? O pessoal estaciona ali para ir aos restaurantes. Não vai poder estacionar mais. Então o restaurante fecha tudo, porque ninguém vai. Acabou. Não tem jeito. Então aquela rua, o pessoal estaciona ali. Entra um ônibus, quantas vezes eu já tive que dar marcha ré até Simão Bolívar de novo para o ônibus poder passar. Não tem como. Perfeito, Paulo. Olha, fico muito satisfeito de te ouvir. Isso tem que mudar, rapaz. Muito. Normalmente a gente não vê essa boa vontade nos condutores petropolitanos.
Toda vez que a gente fala em colocar alguma via de mão dupla, mão única, transformar uma via de mão dupla em mão única, isso envolve um desgaste gigantesco. Mas tem que fazer. Pois é. Mas a gente está tendo essa coragem. A gente já fez algumas alterações em algumas vias que não são as principais, mas eu posso lhe dizer que eu sou extremamente favorável a colocar uma série de vias em mão única. Isso aumentaria e muito a velocidade de deslocamento. Lógico, é óbvio. E ainda permite resolver o problema de estacionamento em alguns casos. Exatamente. Porque você libera uma parte da via para estacionamento. Exatamente. Quando em mão dupla você não poderia ter. Isso vai evitar acidente, vai evitar uma série de coisas que realmente acontecem por ela ser mão dupla. Eu acho um verdadeiro absurdo esse tipo de coisa. Você tinha comentado sobre o Trevo de Bom Sucesso. Pois é, vou chegar lá agora. Justamente falando sobre aquele gelo baiano que fica na frente aquele ali. Gelo baiano foi colocado ali, o pessoal passa por cima daquilo. Pois é, veja só, se a mão... Eu acho que está fazendo um muro ali. A mão ali já é mão única, a pessoa deveria ir até a rotatória e voltar, e ajudaria muito o fluxo ali. Agora vamos a esse problema da rotatória. Vamos lá. Né? Porque Petrópolis não existem rotatórias. É um problema muito sério. Por exemplo, problema de Correias. Vamos fazer uma rotatória em Correias. Resolve o problema de trânsito ali, de fluxo, porque aquilo é um terror. Nogueira, mesma coisa. Mas você não pode vir em sentido centro e dobrar para entrar em Nogueira. Não pode, mas todo mundo faz. Esse é o problema. Eu fui outro dia para Nogueira, dei a volta, fui lá, e enquanto eu estava passando, vinham 2 motos atrás de mim, e as 2 entraram direto. E aquele retorno é tão perigoso ou mais eu ia dizer, do que entrar direto. O retorno também é perigoso. Eu tenho um amigo meu, colega de faculdade, o doutor Ivan Guerreiro Vasconcelos, morreu ali. Quer dizer, aquilo é um terror. Eu acho que aqui você não tem visão de quem vem do centro em direção ao distrito. Você arrisca, vamos lá, vamos embora. A gente já tem projeto para ali. Porque rotatórias foram feitas para isso. Petrópolis parece que tem algum trauma de rotatória. Não faz. Eu acho que na época da Bauer, se eu não me engano, no ano passado, que fecharam ali no Quitandinha, por exemplo, para o pessoal ir direto. Muito bem. Ficou até legal. Só tem um detalhe. Os ônibus e os caminhões não faziam a curva quando saía daquela rua ali do centro para entrar de volta para General Rondon. Não dava. Então tapa o rio, daquele pedaço, que aí vai dar. Mas tem que se resolver as coisas, temos que fazer as coisas acontecer. Não tem espaço nas 2 pontes para fazer rotatória. Tem espaço sim. Quebra o que tem que quebrar, se tem algum desaproprio que tem que fazer, depois paga, não tem problema. Aí, o Brasil deve, a gente pode dever, não tem problema. Então vamos fazer as coisas acontecerem, porque aí se resolve o problema da cidade. Quando nós começarmos a ver esse tipo de atitude, vermos esse tipo de coisa, os elogios vão vir. Porque na hora a pessoa sente, poxa, agora tem que dar uma volta, tem que dar a volta sim. O pessoal, nós que morávamos na Nelson Aer, que era a antiga João Pessoa, quando passou a ser mão única, todo mundo ficou danado. Eu dizia, eu tô aqui na Praça da Liberdade, vou ter que dar uma volta. Acostumou. Todo mundo já acostumou, todo mundo faz e não chia. Pronto. Desculpa. Mas no início, as pessoas... O brasileiro, ele é resistente a mudanças. Mas as mudanças têm que acontecer. Sem dúvida. Em relação a esse ponto em particular, ainda tem gente que pede a solicitação da volta da mão dupla na Nelson Saerp, antiga João Pessoa. Mas não pode. Pois é, a gente já chegou a fazer um estudo para contagem de veículos para aquele local e inclusive vou divulgar para algumas pessoas que me solicitaram esse estudo, mostrando justamente que é impossível absorver toda a demanda de ônibus que vão para o Quitandinha, dando a volta na Praça da Liberdade. Ela vai travar. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Isso é loucura. Aí não, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer, mas em relação às rotatórias, Nogueira, Correias... Pensa nisso, sinceramente. Pontifones. A gente já tem projeto. As 2 pontes, o projeto do PAC já contempla especificamente a rotatória das 2 pontes. Que ótimo. Então, se a gente conseguir esses recursos, estou torcendo para isso. Vamos essa vai ser uma das primeiras obras. Se precisar que a gente briga também por isso. Por favor, vai ser um prazer. Estamos juntos aí nisso.
Por que não se duplica ao Washington Luiz? Eu sei que teve um... Eu não gosto nem de falar, porque parece que a gente é implicante, mas não sei o que tinha que construir aquele treco de água ali. Aquilo é um absurdo. Aquilo foi a coisa mais absurda que foi feita. Porque quase que impossibilita a duplicação da Washington Luiz. Mas ela tem que ser duplicada. Não cabe mais o fluxo de veículos, Luciano. Não dá mais. Você não pode levar 1h30 para vir do Quitandinha ao centro. Um troço que você faz em 10 minutos. Mas você não consegue. Realmente, isso é verdade, Paulo. Aí diz não tem caminho. Tem sim. Eu vou te dar uma alternativa. Diga. Pega aquela fábrica São Pedro de Alcântara, que não serve pra porcaria nenhuma, só pra enfeiar a cidade, que pra mim aquilo já estava no chão há muito tempo. Tombamento, tomba de uma vez, tomba no chão. Porque isso é horroroso. Enfeia a cidade. Você chega na cidade e vê aquele treco cair dos pedaços ali, um troço horroroso aquilo. Ou então abre um túnel ali. Faz um túnel daquilo. Pelo menos serve pra alguma droga. Agora ficar lá enfeitando nada e atravancando a cidade, eu acho isso um absurdo. Realmente existem vou decisões... fazer um shopping. Não vou fazer shopping nenhum. Existem decisões anteriores que são difíceis de avaliar hoje, entender o que levou alguém a fazer aquilo. Realmente, cara, não dá pra entender. Não dá pra entender como é que faz um troço que é justamente... Sabe que tem que ter afastamento? Como é que não faz a coisa de acordo? O afastamento então, não é respeitado por cima do rio. Quase toda a Tem cidade. uma alternativa, vamos fazer por cima do rio. Faz qualquer coisa. Não, pode sim. Faz. Manda o prefeito fazer. Faz e pronto. Manda IFAM, manda todo mundo às favas, porque a cidade não pode ser escrava mais desse tipo de coisas. Eu acho que nós temos que respeitar o patrimônio histórico enquanto obra de arte. Agora, impossibilitar a vida numa cidade por causa disso, faça-me o favor, aí não dá. Porque vai chegar um dia que Petrópolis, o trânsito vai parar e ninguém vai ter como sair. Eu posso até lhe dizer mais, Paulo. Eu não vou dizer que o trânsito vai parar, não. Eu vou te dizer que o trânsito já parou. Já é. Porque hoje você vive numa cidade em que não tem projeção de crescimento da população, onde você não consegue ter vias adequadas para a instalação de indústrias ou qualquer outro grande empreendimento. Exatamente. Quando isso acontece, você impede o crescimento daquela cidade. E Petrópolis continua estagnada. Se a gente não tiver uma infraestrutura mais adequada, se a gente não conseguir superar esses desafios, e é lógico, eu vou lhe dizer que eu tenho muita coragem, Paulo, respeitar o IFAM, todo mundo, a gente não pode. A gente pode contar com a gente. Bom, eu conto com o teu apoio, acho que a iniciativa popular é que manda nessa Eu acho que tem que ser. Muito mais do que nós enquanto instituição. Não tem condição da gente continuar como está. Por que em Petrópolis nós não temos micro-ônibus para facilitar o transporte coletivo, ao invés de ônibus grandes atravancando as coisas estreitas? É outra coisa que eu me debato. Olha, excelente pergunta. Como é que pode um ônibus monstruoso subir a 24 de maio? Além de ser um perigo... a gente pegou assim situações que realmente eram injustificáveis em relação tanto à frota quanto às rotas do itinerário do transporte público. Ou seja, os ônibus, em alguns casos, podem ser menores, a gente está colocando muita fé de que isso vá para frente, a gente tem uma série de linhas onde elas vão ser menores e a gente também vai diminuir a quantidade de linhas que cruzam o mesmo itinerário. O que isso significa? Que se eu tenho um ônibus, por exemplo, no Quarteirão Brasileiro, tem um ônibus no João de Deus, tem um ônibus no Max Manuel Molter, tem um ônibus no Atílio Manotti, que fazem exatamente o mesmo trajeto, de subir o bairro, descer, ir para Barão do Rio Branco, ir até o centro, voltar para o bairro, subir, descer e por aí vai. E por que eu preciso de ter 4 linhas de ônibus para fazer isso, se a gente poderia ter um pequeno ponto de transferência e hoje fazia com que uma pessoa no Quarteirão Brasileiro que tem um ônibus a cada hora, possa ter um ônibus a cada meia hora, com o mesmo custo e com muito mais conforto. A gente pode fazer isso. O único desgaste, o único ponto negativo disso é que geraria mais transtorno no sobe e desce, né? Haveriam mais alterações. Mas isso melhora e muito tempo de viagem. Exatamente. E isso daí é fundamental para a gente conseguir ter uma passagem mais em conta, porque faz o custo do sistema cair. Você imagina o que é o custo de ter um ônibus fazendo 10, 12 viagens por dia, indo até o centro sem necessidade. Perfeito. Atende mal a população fica chateada, o ônibus é muito maior do que precisa. Exatamente. E uma série de mudanças que a gente está buscando aí junto das operadoras de ônibus. Aqui entre nós, que ninguém nos ouça. Acho difícil.
Aquela ciclofaixa na Barão do Rio Branco é um terror, né? Como fazer uma ciclovia principalmente na pista de direção ao centro? Se mal cabe um ônibus, ainda promover uma ciclovia que ainda causou uma vítima... Olha, ainda não causou uma vítima fatal, não sei como. Porque aquilo é um descalabro que não tem tamanho, um troço daqueles. Excelente pergunta, Paulo. Me dá a chance de falar um pouquinho sobre ciclismo. Eu particularmente não ando de bicicleta. Eu, quando ando a pé, não sou nenhum amante do esporte, mas reconheço o ciclismo como um método de deslocamento que a gente tem que se respeitar. A gente tem que tratar o ciclista como um outro veículo. Isso é fundamental. Exato. A ciclofaixa, primeiro ponto importante, não é ciclovia. Ou seja, ciclofaixa é só para lembrar que pode haver um ciclista ali. E que se o ciclista está ali... O problema é esse. Aquela ciclovia é boa, cá entre nós, ninguém nos ouça. Não gosto dela, acho muito ruim. Agora, tem que concordar numa coisa que todo ciclista fala quando fala daquela ciclofaixa. Ele diz o seguinte: olha, a gente ciclista também não gosta dela, mas é ruim com ela, pior sem ela. Não resta a menor dúvida. Agora, é um perigo. em relação a que vem para o centro, posso lhe dizer que a gente já está em alterações por favor, em mente. Tira tá? aquilo, porque aquilo não existe. E existe um projeto que a gente está aí buscando. Perigo. Existe um projeto que a gente está buscando viabilizar, que é utilizar as calhas do Rio da Barão para permitir a instalação de uma ciclovia de fato. Perfeitamente. Porque hoje a gente não consegue. Ela teria que ser do lado contrário, não do lado que ela foi feita. E mão dupla. Se a gente fizesse isso, esse projeto ele custaria aproximadamente R$8 milhões. A gente já verificou, não é um custo exorbitante. O problema seria o tombamento da calha do Rio. Entretanto, antes que você brigue com o IPHAN, calma. Entretanto, eu tenho certeza que o IPHAN concordaria com a execução da obra, porque a Barão do Rio Branco é uma rua muito bonita, com muitas árvores no encosta, e o tombamento do leito do rio é justamente pelas árvores. E se a gente não fizer um trabalho para proteger... todinhas. Exatamente. Hoje caem 2, 3 árvores por ano. Exatamente. E se a gente não começar a fazer os muros e não começar a proteger aquela região, o que embeleza a Barão do Rio Branco daqui a uns anos vai acabar. Exatamente. Então a gente precisa fazer isso daí. Seria como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu acho que esse negócio de tombar rio, realmente, eu sou inteiramente contra isso, porque eu acho que rio é depósito de outras coisas, mas tudo bem. Essa política de quebra-molas, que é um verdadeiro tormento para os motoristas, muitos deles, inclusive, sem sinalização, que estão totalmente apagada, ou escondida pelo mato a sinalização, você nem vê, no caso da União Indústria, e sem pintura para a noite, pior com chuva. Dá uma volta só na União Indústria, um terror. Não seria preferível haver sinais de trânsito em certos locais ao invés desse maldito quebra-molas, como, por exemplo, na esquina da Dr. Nelson Saep, como eu falei com você, e Praça da Liberdade? Agora, também, por que não se aplica lombadas eletrônicas nessas vias, como na União Indústria, ao invés de quebra-molas e radares? É muito mais caro a lombada eletrônica, não é? A lombada eletrônica é um radar, né? Pois é. Mas ela não é muito mais objetiva? Não seria muito melhor do que botar um quebra-molas? Eu particularmente sou Tem gente que passa direto em cima do quebra-molas. Agora, da lombada eletrônica, eu duvido. Também duvido, e posso lhe dizer que eu sou particularmente totalmente contra quebra-mola. O quebra-mola ele serve para uma retenção de trânsito, serve para desgaste do veículo e muitas vezes não aumenta a segurança, às vezes até atrapalha. E cria problemas. Veja só que na entrada de Nogueira, aquele quebra-mola parcial, a quantidade de vezes que uma pessoa cruza na contramão, numa curva, para não passar no quebra-mola, é perigosíssimo. Eu já vi isso. Isso acontece com muita frequência. Entretanto, hoje a gente não tem recursos para substituir todos os existentes. Eu diria mais, não tem recursos para removê-los. Então, porque demanda um asfaltamento, demanda uma pequena intervenção viária. Entretanto, fazer mais, a gente certamente não está fazendo, e em alguns locais onde são solicitados os redutores de velocidade, a gente pretende trabalhar com speed ramp. É uma espécie de quebra-molas, mas que funciona muito mais com um almofadão intertravado, que ele tem uma inclinação e um comprimento proporcional à velocidade da via. O que isso significa? Que se você estiver caminhando numa via, se você estiver trafegando numa via a 40 km por hora, a inclinação e o comprimento deles terão medida tal que você possa passar exatamente com aquela velocidade sem isso afetar em nada o seu veículo. Isso daí é o ideal dos mundos.
faz um quebra-mola não ter nenhum impacto para aquele que anda a uma velocidade adequada. E só vai ter impacto para aquele que anda a uma velocidade acima da permitida. Esse seria o ideal, mas esbarramos mais uma vez na questão de recursos. Gostaria muito mais de lhe dizer que já estaria executando Meu isso. Deus. Temos o conhecimento, Pois é. sabemos os pontos, É mas muito infelizmente... problema ligado ao dinheiro que não tem jeito, né? É. O Luciano, quanto aos agentes de trânsito, é impressionante como eles apitam, né? É coisa de doido. Chega a ser irritante ver como agem. O trânsito congestionado, eles apitando para os veículos prosseguirem como se o apito resolvesse a mobilidade do carro. Além disso, no outro dia eu assisti um guarda mandando os carros avançarem sobre o cruzamento com o trânsito parado aqui embaixo, aqui na frente da rádio. Ao invés de escoar o trânsito em linha reta, ele criou um nó total porque os carros avançaram e quando o sinal contrário abriu, ninguém andava. E ele apitando que nem um alucinado. Ao ponto do outro, que estava no sentido contrário, vir para ele, você não podia ter feito isso. Quer dizer, eu acho que essas pessoas que tomam conta do trânsito da cidade, esses guardas municipais, não estão preparados para isso. Bom, Apitam que nem um alucinado, como se apitando o carro andasse mais rápido, e eles mandam o cara acelerar, vai. Quer dizer, vai, pá, bate, pronto, desgraça tudo de uma vez. Não acho que não é por aí. Apito não resolve o trânsito, não é por aí. Não sei. sem dúvida que não, Paulo. O Acho que apito irrita isso. é só um instrumento. As pessoas que moram no entorno, que trabalham no entorno, é um troço que fica absurdo. Bom, vamos falar aqui sobre dois aspectos envolvendo os agentes de trânsito. A gente tem os agentes de trânsito da CPTrans, que, como eu disse, são apenas aqueles 15, em detrimento de todos os que a gente deveria ter em função do número de veículos. E nós temos aí a Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal dando apoio no trânsito da cidade. Quando a gente fala desses guardas que ficam no centro histórico, a gente está falando principalmente da Guarda Civil Municipal. Então, o que eu lhe sugiro... São esses que são bravos. Eu vou conversar com o nosso comandante. Eu lhe sugiro conversar com o comandante Vou Calomene, eu gosto conversar com muito dele, sempre me atende com maestria. Hoje eu vou falar com ele para ele ensinar essa turma, porque realmente a coisa está difícil. E não é fácil, não é um trabalho fácil. Você que ouve lá, enquanto está passando o carro, ouve aquele tempo, já fica irritado, imagina o guarda que usa o tempo todo. O tempo todo. Quem mora ali, a gente fica alucinado, cara, porque Claro. das 5 horas da tarde, 5h30, até as 7h30 ele fica... Eu digo, haja fôlego. Ele engoliu o apito, não é possível, pô, um Bom, troço desse. são operações para buscar fluidez do trânsito. Exato. Mas concordo com você de que não é uma tarefa fácil. Agora eu vou e que muitas comprar uma vezes... outra briga. Diga. Os pontos de táxi no centro não deveriam acabar? Em toda cidade, maior parte, os táxis circulam. Em bairros, tudo bem, mas no centro isso não tumultua e congestiona ainda mais o trânsito? É uma boa pergunta. Dizer que os pontos deveriam acabar, eu estaria falando de forma muito generalista. Eu acho que existem locais em que ele deveria ser mantido e em outros em que, de fato, ele deve ser movido. Existem pontos de táxi hoje onde o táxi estaciona na contramão. Existem pontos em que devidamente deveriam ser removidos para aumentar a fluidez do trânsito, que a gente ainda não conseguiu fazer as alterações. Mas muitas vezes a gente parece jogar um jogo de balança, Paulo. Se eu tiro o taxista da onde ele está, ele vai ter um impacto financeiro por causa da mudança, porque ele não vai poder pegar esse ou aquele sentido. Se eu deixo onde ele está, eu faço todo motorista que passa. Em Petrópolis, Caríssimo, muito caro. Muito mais caro até do que eu acho que deveria Eu também para o acho. próprio Eu bolso também do acho. taxista. Se Eu fosse um acho pouco mais barato, as pessoas usariam mais. mais. E eles teriam mais lucro com isso. Eu não entendo muito essa mentalidade, mas tudo bem. Eu também não. As mudanças elas são anuais, sucessivas, e não sei por que atingiu a patamares tão altos em Petrópolis. Também não consigo entender Não isso. vou entrar nesse mérito da questão. Mas caberia um estudo, hein? Pensar Sem dúvida. sobre isso. Não, existem várias alterações que a gente está se dispondo a fazer. Já estamos conversando com os taxistas. A gente não quer prejudicá-los em nada, mas a gente também não quer que a população saia prejudicada. Exatamente. Por causa de, às vezes, 3 ou 4 pessoas que realmente estariam num posicionamento privilegiado. Mas, infelizmente, a gente não pode mover ou permitir que isso aconteça. As pessoas têm que entender muito bem, Paulo, a diferença entre direito e privilégio. Exatamente. Às vezes acabar com certos privilégios. As da pessoas cidade. às vezes acham que é direito uma mordomia. Exatamente. Isso é complicado. Concordo com você plenamente. O que a CPTrans pode fazer em relação aos motoqueiros na cidade? Não estou me referindo a motociclista, não.
Estou me referindo a motoqueiros. Todos os dias nós temos um acidente fatal na cidade, ô Luciano, não é possível mais isso. Porque isso gera despesa não só para o trânsito, que fica caótico e tal, locomoção de pessoas, mas gera despesa para o próprio governo, que tem que manter essas pessoas internadas em hospitais com cirurgias e outras coisas mais. Até com CTI. O tamanho dessa despesa não é só no quesito saúde, mas é também no quesito previdência. Exatamente. Às vezes a pessoa fica afastada e paga um mês como autônomo e fica muito tempo lá. Realmente, existem motociclistas que acabam ganhando esse apelido de motoqueiros por não se comportarem de forma adequada. O que a gente tem aí como priorização para esse sentido em específico? Primeiro, uma nova regulamentação da lei já existente que prevê toda uma fiscalização específica para o motofretista, ou seja, aquele que trabalha com a moto fazendo frete. Eles precisam ter um pouco mais de responsabilidade. Eles passam, quebram retrovisor de tudo quanto é carro. Eles não têm a mínima atenção do que eles estão fazendo. É uma profissão como qualquer outra, Paulo, e tem bons e maus profissionais. Mas eles não podem voar pela cidade em cima da gente. Concordo que, de fato, não existem. Existe uma grande quantidade de motociclistas e motofretistas que não trabalham de forma adequada. Muitas vezes a gente vê justamente aquele garoto que às vezes nem tirou carteira, que comprou uma moto e aí agora chegou no ponto certo. E aí eu até peço ajuda, Paulo, para conscientizar seus ouvintes de que se você tem um pequeno comércio e vai fazer a contratação de um jovem desse, verifica se ele tem a carteira de motorista, se ele está utilizando o colete devidamente sinalizado, se o baú dele é homologado. Existe toda uma série de leis a serem seguidas. E quando a pessoa acaba contratando mais barato, às vezes põe em risco a vida de um jovem que poderia ter uma vida longa pela frente e acaba perdendo sua vida ou gerando uma deficiência permanente em virtude de um mau comportamento, uma aventura de adolescência. Perfeito. Por que o terminal do centro não é fechado, podendo entrar somente quem vai utilizá-lo? Aquilo acabou se transformando num local de marginais e viciados com cenas degradantes no seu interior. Nós temos tido, eu tenho visto aqui na rádio, eu participo do debate 1550 do Jorge Luiz, e a gente vê uma série de reclamações em cima disso, é uma coisa terrível, muito complicado. Não dá para fechar aquilo? A gente tem alguns projetos para isso. Fico satisfeito de ser uma percepção compartilhada, Paulo. A gente já discutiu isso. O próprio Maurinho, o prefeito, o outro diretor, se precisar diretor de uma Jairo. Ação do Lions, nós estamos aí para fazer, cara. Não tem meu pé me dói, não. Nós estamos em cima aí nisso. Olha, não sei se... Espero que esteja ouvindo, com certeza. O nosso diretor Jairo, diretor administrativo, é um veemente defensor da ideia de fechar o terminal. Tem que fechar. E a gente tem visto muitos casos de violência, casos exatamente de comportamentos inadequados. E de droga lá dentro, isso é muito ruim. Ali, a gente fez uma fiscalização essa semana, Paulo, também nos terminais Correios e Itaipava. A gente também tem uma fiscalização preparada para Paulo Barbosa, especificamente. Lá é fechado, os terminais são fechados. São fechados. O nosso aqui é aberto. Né? Realmente, a gente precisa a gente tem que tentar ver se adequar essa situação. Né? Um assunto que interessa por demais a nossa população é o horário dos ônibus. Uhum. Como estamos encerrando essa problemática, já que é uma questão viária de nossa cidade está caótica? Porque não adianta você marcar o ônibus para as 11 horas sair de um lugar, porque ele não vai estar às 11 horas, nem chegou naquele local ainda. Houveram aí no início do ano uma série de solicitações de alteração de horário de ônibus. E muitas vezes a pessoa chegava e falava assim, poxa, mas me prometeram que o ônibus ia começar. Como é que pode fazer esse tipo de promessa, cara? Aí eu falo, meu amigo, eu posso até alterar o horário, mas ele não vai cumprir. E eu vou lhe dizer, Paulo, que muitas vezes eu ouvi, não faz assim mesmo. Eu falei, mas por quê? Não, porque pelo menos atendeu ao que eu tinha falado pro pessoal que a gente ia fazer. Eu falei, meu amigo... Sim, mas não é por aí, as coisas não podem ser assim. Você quer passar a ser um país onde a pontualidade é um hábito tradicional ou a gente vai continuar vivendo desse jeito desorganizado, né? Não faz muito sentido. Acho que a gente tem que procurar ver isso. Aliás, eu quero até elogiar a atitude que teve realmente aí desses ônibus que vão agora direto de ponto a ponto. Eu acho que isso foi uma medida nota 10. Realmente foi um tiro certo que vocês deram. Realmente eu acho isso de grande... Já era para ser assim, já era necessário esse tipo de atitude. Sinceramente, estou falando mesmo, cara. Eu agradeço. Quando acontece um acidente em qualquer rua da nossa cidade, o trânsito para na cidade toda.
Os nossos agentes de trânsito não sabem como desviar o trânsito. Um acidente, para variar, de moto na Rua do Imperador no outro dia criou um caos total. Ao invés de estarem na Praça da Águia, orientando o trânsito para 16 de março, fecharam o acesso da Rua do Imperador aqui na Praça Dom Pedro. Ora, os carros que vinham até a praça contornavam para voltar para a Praça da Águia e então entrar de novo. Olha o tumulto que isso criou. Eu acho que isso é falta de preparo dos agentes de trânsito. Eles têm que fechar antes. Já desviava lá na Praça da Águia. Quem vai seguir para a Rua do Imperador para baixo, tudo bem. Agora, quem vai seguir para cá não dá passagem, não tem passagem. Entra aqui. Porque evitava o cara ter que vir até a Praça Dom Pedro, voltar lá na Praça da Águia para poder entrar de novo. Aí entupiu quase tudo, quase que o trânsito fechou. Porque a volta complicou muito. Não tem um departamento para criar alternativas? Então. Essa seria a minha pergunta. Vamos lá. Hoje, quando a gente assumiu a CPTrans, cabe a mim. Então, sou eu mesmo. Pessoa certa. Vamos lá, hoje quando a gente assumiu a CPTrans, né, no dia 2 de janeiro, a gente não tinha sequer as estatísticas de acidentes em Petrópolis. A gente só tinha feito até junho do ano passado, ou seja, a gente tinha mais de 6 meses de dados a coletar sequer para saber onde os acidentes ocorriam na cidade. Às vezes a gente olha um, consegue chegar quando já aconteceu outro, e não tem noção do tamanho da quantidade de acidentes que tem. Hoje em Petrópolis a gente tem mais de 1.000 acidentes por ano, mais de 1.500 vítimas por ano. Nossa Senhora. Esses dados são bem recentes e a gente vai apresentar isso no manuário estatístico durante o mês de maio, Paulo. Especificamente sobre essa situação, a atuação nesse caso, me lembro dessa operação, foi executada pela Guarda Civil Municipal. A GCM tem toda a proeminência, todo o objetivo de fazer uma boa operação. Entretanto, eles nunca receberam qualquer tipo de treinamento específico para saber como lidar com contingências. Até porque esses planos nunca aconteceram. Então, o patamar em que a gente está para saber como lidar com uma ocorrência dessa no momento vai muito da cabeça de quem está ali naquela hora. Isso realmente é ruim, gera uma série de complicações que às vezes no estresse do momento a pessoa não sabe qual é o melhor procedimento e sequer recebeu qualquer tipo de treinamento. Então eu vou lhe dizer, não estou defendendo a atuação da guarda naquele caso não, mas é muito difícil naquele momento você tomar uma decisão de pronto sempre acertada. Tenho certeza que não foi a intenção deles gerar qualquer tipo de transtorno. Certo. Eu tenho que acelerar porque eu já estou entrando aqui dentro do programa do Joênis, mas ele espera um pouquinho, tá, Joênis? Quanto ao estado de nossas ruas, sinceramente, haja carro para que suporte tantos buracos. A Monsenhor Bacelar está um verdadeiro caos. Eu já reclamo dessa rua desde o governo passado, mas infelizmente o prefeito, não estou falando mal porque ele saiu não, mas estou constatando um fato. A gente reclamava e não tinha a mínima sonância na coisa. A Monsenhor Bacelar está um caos. Porque, por mais que a gente reclamasse com o governo anterior, nada foi melhorado ali. A rua é um verdadeiro mata-burros. Como ela, outras vias principais estão um caos. A União Indústria não se melhora há séculos. O asfalto, as costelas no asfalto fazem o carro pular. Até agora a gente não sabe se a União Indústria pertence ao município ou se pertence ao governo federal, porque ela é uma rodovia federal. Então a gente não sabe quem apelar para a gente tentar melhorar o estado da União Indústria, que está um terror também. Falando sobre União Indústria, depois a gente fala da Monsenhor Bacelar. União Indústria hoje ainda é federal, ou seja, ela não é do município e sua manutenção é de responsabilidade do DENIT. É do DENIT. Departamento Nacional de Infraestrutura. Vamos começar a xingar o DENIT. Não faça isso ainda, porque a gente está buscando negociar com eles a municipalização da via. E a partir do momento em que ela se torne efetivamente do município, a gente receberá recursos para fazer uma devida manutenção na mesma. Falando sobre o Monsenhor Bacelar, infelizmente, com muita tristeza, te digo que a gente tinha todo um projeto não para recapeamento dela, mas para remoção, ou seja, raspagem do asfalto e
reasfaltamento dela. O prefeito conseguiu trazer um carro de asfalto por dia para Petrópolis, isso no dia 15 de janeiro. Infelizmente, as chuvas que aconteceram fez com que a gente tivesse que utilizar esse material em vias periféricas de menor impacto. E o projeto da Monsenhor Bacelar, que era fazer toda a raspagem, a gente ainda não conseguiu executar. Vou chorar. Mas já estava projetado mesmo, Paulo, foi uma pena. Tá um horror, tá, a gente sabe disso e a gente quer melhorar, né? Por que não... o que eu ia te perguntar era sobre uma rotatória lá em Correios, mas nós já falamos sobre isso também. Outro ponto nevrálgico é o trevo de Bom Sucesso, né? Que os carros continuam fazendo aquela travessia por cima dos tachões. Aliás, agora já tem até gelo baiano. Mas nem isso eles estão respeitando. Em Nogueira o mesmo problema. Eu acho que esses são problemas que a gente tem que realmente tentar minorar o máximo possível para que o nosso trânsito diminua o número de vítimas, porque é triste a gente ver todo dia não sei quantos acidentes e vítimas na nossa cidade. Ô Luciano, quais são as metas da CPTrans para esse início de governo? Bom, você falou de acidente de trânsito. Meta de acidente é sempre 0, ou seja, tem que ter 0 acidentes. Isso é uma realidade? Bom, a gente quer que seja, então a nossa meta continua sendo 0. Mas a gente tem o que a gente chama de limite de alerta. Ou seja, atingiu determinado ponto, a gente realmente vê que foi acima daquilo que a gente poderia dizer que é esperado para determinado momento da cidade. E em janeiro e fevereiro já notaram mais de 10 acidentes fatais, a grande maioria com motociclistas, e a gente sabe que é preciso ter como meta primordial a redução do número desses acidentes. Para isso, a gente tem uma série de ações que vão desde ações de educação, como também de infraestrutura, de sinalização, algumas delas inclusive já executadas, como no caso da Washington Luiz, na Barão do Rio Branco, alguma coisa em Araras e também em Itaipava. Essas são as metas principais. É lógico que a gente tem como meta também a parte administrativa e financeira, ou seja, vamos botar o ordem na casa, vamos ter uma companhia que possa verdadeiramente orgulhar os cidadãos petropolitanos. Pô. Hoje a visão da CPTrans, a forma com que ela é vista, tanto pelos empregados, que não gostavam de trabalhar lá, como pelos acionistas, que não se importavam com ela, como pelas próprias pessoas da nossa cidade, que viam nela uma forma de criar uma indústria de multa, é péssima. E a gente está ali, isso é triste, e a gente está ali para mudar essa visão. Mas não é só fazendo marketing, não. É fazendo feijão com arroz bem feito. E esse daí é a nossa prioridade máxima, fazer com que as pessoas voltem a ter orgulho daquela companhia, como ter orgulho da nossa própria cidade. Que assim seja, Luciano. Eu espero realmente, a gente torce. Porque eu sempre torço pelos governos. Não me interessa se eu tenha votado nele ou não. É um jeito de torcer pela cidade, né? Exatamente para o sucesso. Porque eu serei o maior prejudicado se for um insucesso. Então eu não tenho essa visão negativa de determinadas pessoas. Não votou, então quero que ele se dane. Não é por aí. Eu acho que se a gente fizer isso, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Sem dúvida. Não é o caso. Não foi o caso. Mas estou dando só um exemplo em tela. Mas realmente eu acho que a gente realmente precisa melhorar o quanto antes o problema de transporte e de trânsito na nossa cidade. Eu acho que tem companhias de trânsito, inclusive, que precisam ser revistas à concessão, porque elas não têm condições mais de operar em Petrópolis. Os ônibus estão os verdadeiros cacarecos, na expressão da palavra mesmo. Ô Luciano, olha, eu não te conhecia, hoje foi o nosso primeiro contato aqui. Eu acho que foi um prazer realmente conhecer você, acho que você é uma pessoa capaz, dentro do lugar certo. Espero que realmente o nosso presidente da CPTrans, desejo a ele toda sorte de sucesso e realizações, porque ele já foi vereador e hoje ele é uma pessoa que está no executivo, então ele sabe o que acontece lá na hora do legislativo. É muito fácil a gente falar, então agora ele tem a condição de poder executar e o melhor possível. Eu deixo nossos microfones para a sua despedida, agradecendo desde já ao nosso presidente Maurinho Branco, a sua indicação para vir aqui e bater esse papo com a gente. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer estar aqui com você, verdadeiramente. E pode ter certeza que qualquer outro convite a gente vai vir aqui com muito gosto
Muito obrigado pela oportunidade. E deixar aqui só uma mensagem aos seus ouvintes, se me permite, que o pessoal dirija com segurança, sempre. Esse é o primeiro método. Se a gente conseguir atingir essa meta, dirigir com segurança, certamente a fluidez do trânsito melhora e a gente consegue andar com mais tranquilidade pela nossa bela cidade. E é isso aí. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos atrasados, pedimos desculpa aí ao Joênis de termos invadido um pouco o horário dele, mas ele há de compreender também que era uma coisa importante, ele também deve gostar do assunto, então não tem problema, né, Joênis? Então um abraço para você, Joênis, segue agora com o Plantão Imperial da nossa rádio e depois com o programa do Jorge Luiz e depois o Valadão que vem aí também com o pessoal da Jovem Guarda. Muito obrigado a todos, um bom final de semana. E obrigado ao William na técnica e até semana que vem quando estaremos com mais uma entrevista aqui. Fui!